Ok. Primeiramente, eu queria discutir com vocês algumas coisas em relação ao módulo 2, tá? Antes da gente começar a falar propriamente do módulo 3. Tá aparecendo a apresentação para vocês aí? Aqui para mim tá? Beleza. Bom, pessoal, o módulo 2 ele contou com 4 atividades, correto? 2 perguntas, né? As perguntas 3 e 4, uma pergunta de variação genética, uma pergunta de deriva genética e efeito fundador, o questionário com 10 perguntas, né, que tinham questões tanto de variação genética quanto de deriva genética, e o relatório da aula prática que vocês poderiam fazer em duplas. Então, eu vou comentar o que aconteceu em cada uma das atividades, tá ok? Bom, em relação à primeira pergunta, era uma pergunta aberta, que basicamente vocês tinham que explicar 4 princípios, né, das mutações. Por que elas são um fator primário de variabilidade, por que elas são raras, por que elas são deletérias e por que elas são aleatórias, certo? O que eu senti nessa pergunta? A participação foram 10 alunos, né? Alguns já entraram em contato comigo e explicaram por que não fizeram, mas não está muito diferente do que aconteceu no módulo passado, então a gente está com uma frequência parecida, pelo menos para essa pergunta. E aí o grande problema foi vocês não explicarem os 4 elementos, que cada elemento valia 2,5 pontos, né? E é óbvio que se você explicasse algum errado, você perdia a nota também, né? Porque se comprometia a... Você poderia até identificar, mas trazer uma explicação errada. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se você está explicando que a mutação é um fator, a questão do fator primário, e você fala de mutações positivas ou mutações negativas, você já não está falando mais de fator primário, e sim de deleteriedade. Entenderam? Então, isso foi uma questão que foi bastante recorrente. Uma boa parte dos alunos erraram a questão, pelo menos parcialmente, teve aluno que errou ela completamente. Então, é importante explicar o que significa esses 4, né, essas 4 características das mutações. Primeiro, por que é o mecanismo primário? Porque basicamente toda a variabilidade genética da Terra surgiu por mutação, certo? Então, a origem da variabilidade, né, principalmente é por meio de mutação. Por que elas são raras? Porque elas são pouco frequentes. As taxas de mutação elas variam entre 10 a menos 6 a 10 a menos 9 por gene por geração, ou seja, é uma taxa muito baixa, por isso que elas são consideradas raras. Aleatórias é porque elas ocorrem ao acaso, e aí eu percebi que muitos de vocês não sabem o significado da palavra aleatória e responderam qualquer coisa, né? Pessoal, vocês podem usar um dicionário para buscar a palavra, certo? Então, a aleatoriedade está no fato em que uma mutação pode ocorrer em qualquer ponto do genoma e em qualquer indivíduo, né? Isso não tem um direcionamento da mutação, né? A mesma coisa acontece com a deriva genética, é um processo que ocorre ao acaso, né? Então, uma outra questão. E deletéria é porque, normalmente, quando uma mutação surge, ela é não adaptativa. Muitos de vocês utilizaram o termo positivo e negativo. A utilização do termo positivo e negativo para se falar de mutação, ela tem que ser muito cuidadosa. Por quê? Porque a ideia de positivo e negativo está muito vinculada a um juízo de valor que vocês atribuem, né? E a gente está pensando num processo biológico que a questão do valor moral não significa nada, certo? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Vocês vão ver com frequência, principalmente quando a gente pensa em genética e biologia molecular, os termos positivo e negativo para falar da direção da fita, né? Se é 3 linhas, 5 linhas, se é 5 linhas, 3 linhas. Inclusive, a Elisiane fez uma pergunta em relação ao artigo que ela fez no seminário, que é justamente sobre isso, que falava do RNA do COVID, que é um RNA de sentido positivo. O que significa isso no caso de um vírus? Que o RNA desse vírus ele pode ser utilizado pela maquinaria da célula, com os ribossomos da célula, para fazer a tradução direta, sem que precise passar por um processo de transcrição reversa e posterior, digamos assim, inserção dentro do núcleo e aí produção de RNA mensageiro sentido positivo, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esses termos em evolução. Beleza? E aí é o seguinte, meninos, aqueles alunos que não postaram atividade
podem me mandar para o e-mail que está aí no slide até sexta-feira, só que a nota vai valer de 0 a 8, certo? Aqueles alunos que erraram a pergunta, que eu fiz o comentário, expliquei o que tinha acontecido, né, e que tiraram notas, porque teve notas bastante baixas, né, se quiserem responder de novo e mandar a resposta reelaborada, incluindo essas questões, que aí eu consigo perceber que vocês realmente conseguiram entender o que significa cada um desses, digamos, princípios básicos das mutações, eu vou avaliar como nota de 0 a 10, tá? Para aqueles que fizerem, tirar nota baixa. Para aqueles que não fizeram, podem me mandar por e-mail até sexta-feira, certo? Depois vocês olhem lá no Moodle, que eu já avaliei todo mundo que já tinha postado, eu avaliei e já coloquei as observações. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail ou pode mandar também recado pelo WhatsApp, que estou conseguindo ter certo dinamismo para responder, certo? Pessoal, dos que estão aqui presentes, ficou alguma dúvida em relação ao que a gente esperava da resposta da pergunta 1? Porque o nível, a quantidade de erros foi meio alta, sabe? Foi uma proporção meio alta da turma. Para mim não ficou nenhuma dúvida, não. Certo. E os demais? Vocês todos já viram a correção, pessoal? Eu já vi. Você está conseguindo ver o chat, Galego? Sim, eu estou no chat agora. Eu vi aqui que a Elisiane já falou, o Ian também, a Priscila, Jéssica, o Dan. E os demais? Sofia, você viu a correção? Gabriele viu. Beleza. Então, vocês podem, aqueles que não tiraram a nota 10, né, porque o que aconteceu foi assim, teve gente que tirou a nota 10, aí acho que teve um caso com uma nota 8, um caso com uma nota 6, e aí tipo 0, 1,5, né, então assim, seria importante que vocês refizessem, tá, porque esse é um conceito meio que, assim, fundamental dentro da... É um dos 5 mecanismos evolutivos e é o mecanismo responsável pela origem da variabilidade. E é justamente o mecanismo que o Darwin desconhecia e que isso, em parte, invalidou, de alguma maneira, a ideia de seleção natural no primeiro momento, certo? Então, é muito importante que vocês tenham esse conceito, essas características, né, das mutações muito claras, que, claro, que isso tem um impacto na evolução, né? Se é um mecanismo que produz variabilidade, mas que ele é raro, deletério, né? Então, tem um impacto evolutivo de como funciona esse balanço, né? Então, a origem da variabilidade e a modelagem da variabilidade pelos mecanismos de deriva e seleção. Certo? Beleza? Então, vou passar para a próxima questão. A outra questão foi a pergunta 4. Um número um pouco maior, né? Dos 13 alunos que estão matriculados, 11 entregaram no prazo. Foi um número bem alto, para falar a verdade. E houve um erro que eu não sei se vocês discutiram, uma parte de vocês discutiu para responder essa pergunta, porque teve um grupo de alunos que cometeu o mesmo equívoco, sabe? Uns 3 ou 4 alunos cometeram exatamente o mesmo equívoco. Então, eu tenho a impressão que vocês devem ter conversado para responder, eu acho isso bacana, tá, gente? Acho que vocês têm que realmente conversar entre si. A questão das avaliações serem à distância permite que vocês, né, troquem ideias com os colegas e tudo mais, só que vocês têm que observar, né, uma coisa que é muito importante na evolução, que é a dimensão temporal, né. Um erro comum foi os argumentos eles se basearem, por exemplo, na questão da recolonização da América na Idade Moderna, né? E aí a recolonização da América, talvez você não consiga avaliar um processo tipo efeito do fundador utilizando a colonização da América para explicar isso, tá, gente? A gente tem que pensar que quando a gente pensa na colonização da América e o efeito do fundador, é o efeito das populações que chegaram nas Américas há mais ou menos 20 mil anos, ou seja, no finalzinho do período paleolítico, né? Então, não dá para discutir essa questão evolutiva, pelo menos para esse fato, né, do efeito do fundador, pensando, né,
nos processos de colonização. Obviamente que os processos de colonização têm impactos, né, na estruturação populacional, mas o impacto maior talvez esteja relacionado à extinção de tribos, né? Isso, claro, tem um impacto genético, né? Mas, basicamente, o que eu esperava que vocês respondessem? Que quando a gente pensa nessa população zero aqui, no gráfico, vocês estão vendo eu passando o cursor aqui, pessoal? Alguém pode falar? É que eu estou fora do chat. Aparecendo. Beleza, perfeito. Aparecendo, sim. Beleza. Pessoal, a população zero seria, na verdade, a população original, tá? No caso, a gente pode pensar em duas populações originais aqui. Ou a população que saiu da África, e isso mais ou menos 50 mil, né, entre 50 e 70 mil anos, ou a população que saiu da Ásia e colonizou as Américas aí, entre 35 e 40 mil anos, tá? A população que efetivamente chega nas Américas, a datação é de mais ou menos 20 mil anos, apesar que tem algumas discussões se esse tempo seria o mesmo, ou se seria um tempo, se as populações pré-colombianas chegaram na América um pouco antes, mas basicamente seria essa ideia, né? Então, uma população que chegou aqui nas Américas, lá pelo Estreito de Bering, de aquele processo que talvez vocês conheçam. Então, a população original que saiu, né? Então, essa população tem um pool gênico representativo, a população é maior e tudo mais. Quando a população sai, uma parcela dela sai. E aí, vocês devem lembrar na aula de deriva genética que quando uma parcela da população sai, não necessariamente ela tem a mesma composição genética, né, da população original. E isso produz um erro de amostragem, que é um evento de deriva genética. Então, é muito comum que esse propágulo, né, migrante, ele carregue menos diversidade genética. E isso a gente pode explicar por talvez uma baixa frequência do alelo izinho, uma alta frequência do alelizinho e baixa frequência dos demais, certo? À medida que as populações vão colonizando novos espaços, elas se deparam com fatores ambientais que podem representar, né, algum tipo de pressão seletiva e elas são submetidas, então, a eventos de bottleneck, que é um processo que tem tanto ação de seleção natural quanto de deriva genética. De deriva genética porque a população reduz de tamanho, então tem a ação de eventos estocásticos, né, e endogamia, e de seleção natural porque o ambiente faz uma pressão reduzindo o tamanho populacional também, certo? Caso a população sobreviva, né, ao bottleneck, ela tende a se manter, e aí, em virtude da ação, né, de mutação, recombinação e fluxo gênico, é possível que a variabilidade genética se reestabeleça, certo? Esse restabelecimento da variabilidade genética é em termos quantitativos, tá, pessoal? Não necessariamente são os mesmos genes, certo? Então, basicamente, eu esperava que vocês explicassem nesse processo aqui, pensando na questão da frequência do izinho, né, que provavelmente durante esse evento de colonização aqui, o propágulo migrante apresentava alta frequência do izinho, né, e os outros elas foram perdidos, principalmente no evento de bottleneck, e aí a perspectiva é que se recupere, né, a diversidade genética em relação, por exemplo, aos tipos sanguíneos, mas não só a eles, certo? E aí, nesse caso, pessoal, foi o mesmo problema da questão anterior, né? Muita gente deu respostas que poderiam servir para discussão para uma outra questão, mas não nessa perspectiva biológica, tá? Então, esses alunos que entregaram, né, que passaram até ontem, podem refazer a resposta, me enviar por e-mail até sexta-feira, que eu vou considerar a nota cheia, tá? De 0 a 10. Os alunos que não postaram podem me enviar por e-mail, mas aí a nota vai ser de 0 a 8, certo? Estou aqui no chat de novo. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa pergunta? Entendendo o que a gente esperava? Entender esse processo do efeito fundador? Ok. Beleza, vamos continuar então. Bom, em relação à aula prática, eu fiquei muito surpreso com a taxa de entrega, porque, gente, era uma coisa tão simples de fazer. Basicamente, vocês tinham que pegar o GES, verificar, né, os indivíduos que tinham duas bandas ou uma banda só, já tinha indicado o nome dos alelos bonitinho lá, se não tiver nem trabalho de, né, o Bruno que já viu como que são esses GES, sabe que dá um maior trabalho de identificar o alelo, já estava identificado no próprio GEL. Quando o Bruno fez a prática, a Priscila também, eu não fui bonzinho desse jeito, nem dei os alelos, né, lembra que vocês tinham que
achar no G o alelo? Vocês ficavam doidinhos para fazer isso? Então, eu entreguei 4 Gs perfeitinhos, com os alelos indicados, tudo bonitinho, e a taxa a gente podia fazer em dupla, e a taxa e vocês tinham que basicamente colocar o valor o número de homozigotos, número de heterozigotos, calcular a heterozigosidade observada e a homozigosidade esperada, num valor de 0 a 10, né, gente, que é muito fácil, é número inteiro, ou seja, cada um equivale a 10%, ou 0,1, nada complicado, e responder a pergunta, né, que até eu tinha discutido alguma coisa com vocês na aula síncrona na aula síncrona anterior, e basicamente vocês tinham que argumentar pensando na questão, né, se a população apresenta muitos heterozigotos, significa que a diversidade genética dela é maior. Se a diversidade genética dela é maior, significa que é provável que dentro dessa diversidade genética haja algum indivíduo que consiga sobreviver à mudança ambiental. Então, é muito mais provável que uma população que tenha mais heterozigoto sobreviva a uma mudança ambiental do que aquela que tem uma quantidade menor de heterozigotos, certo? Os que entregaram o relatório, só um grupo entregou em dupla, né? Os outros grupos todos entregaram, os outros alunos que entregaram sozinhos, inclusive quem entregou em dupla, os 2 alunos postaram, eu nem precisava ter feito isso, podia ter só colocado em um, que eu já tinha visto o nome dos 2, mas não tem problema, tá? Pode, se sente mais confortável postar os 2 para mim, ok, tá? Sem problema. Basicamente, o que teve de erro mais comum? Erro do cálculo, que aí eu até voltei para conferir, falei, gente, não é possível, né? Aí eu conferi lá, falei, não, tá tudo certo. Que aí teria que olhar o GEO e verificar, né? Cada coluna corresponde a um indivíduo. Né? Colunas que tem uma banda só, que tem o nome lá do alelo bonitinho, são homozigotos. Quem tem duas bandas tem 2 alelos, portanto é heterozigoto. Então bastava contar esses números aí. E a questão da justificativa, né? Que maior número de heterozigotos, maior diversidade genética, portanto é mais provável que, frente a uma alteração ambiental, essa população consiga sobreviver, certo? No caso, as populações que apresentavam maior heterozigosidade eram de Jequié e de Ilhabela, ambos com 0,6 de heterozigosidade, tá? A maioria de vocês acertou, né? Um ou outro aluno errou, mas o que mais me surpreendeu foi a baixa participação. Eu acho que teve, na justificativa teve um pouco mais de erros, 3 alunos erraram a justificativa, e no cálculo, que eu me lembro, um aluno só errou o cálculo. Né? Vocês podem refazer também e mandar por e-mail, tá? Esses alunos que não tiraram nota 10 no relatório da aula prática. Mas o que eu fiquei mais admirado foi a baixa adesão, tá, gente, da atividade. Eu não entendi o que aconteceu. E aí eu não sei se alguém aqui que não... Alguns já falaram comigo, né? Eu já estou sabendo, se já falaram comigo pelo WhatsApp, eu já sei o que aconteceu. Se alguém aqui, o duro que pelo que eu estou vendo aqui, os que estão aqui fizeram, né, a atividade. Pelo que eu me lembro aqui, os que estão presentes aqui, todos fizeram, certo? Mas assim, gostaria de entender o que aconteceu. Se vocês souberem, né, eu sei que aqui, pelo que eu vi aqui, parece que todos fizeram. Mas, e quem, algum que não fez aqui, falou comigo pelo WhatsApp. Mas vocês sabem por que as pessoas, os colegas de vocês não fizeram a atividade, pessoal? Porque não... Pode falar, Elisiane. Professor, eu acho que por conta da palavra, da simples palavra calcular. Sinceramente, porque, tipo assim, depois que eu fui olhar a aula de novo, ver com calma, tipo, é muito fácil. E aí eu realmente não tinha feito por conta daquele motivo que eu te contei. E aí eu falei, não vou nem mexer com isso, não tô com cabeça, é para calcular, não quero saber. E aí eu acho que foi por isso, pelo menos no meu caso. Tem incoerências que você está dizendo, porque no questionário a questão mais errada era a que envolvia cálculo, né? Aquela do tamanho efetivo, foi a questão mais errada. E pode ser, mas aí talvez é um exercício para vocês, porque assim, evolução é uma área que envolve muito cálculo, né? Eu até trabalho com pouco cálculo
aqui, né? O Bruno, que chegou a acompanhar um pouco o grupo de pesquisa, ele deve se lembrar que a gente trabalha com estatística o tempo inteiro, né? Inclusive, na aula de hoje, seleção natural, eu vou trazer uns dados do Daniel, da iniciação científica dele, e é assim, é uma parcela mínima do que a gente faz de cálculo, né? É uma área que envolve, ainda mais que eu trabalho com genética evolutiva, aí você faz, tudo que você obtém de dados, você transforma em número, e aí esse número depois transforma em alguma informação, um sentido. Então, a biologia não está muito longe da matemática, né? Mas tem muito sentido isso. Inclusive, deixa eu já mostrar para vocês o resultado do questionário. Basicamente, você teve duas perguntas que foram mais erradas, que teve uma taxa de erro maior, né? Dos 13 alunos matriculados, 10 entregaram no prazo, que é um número meio semelhante, similar, né, do outro módulo. A questão 7 foi a segunda mais errada, com 19% de erros. E não era uma pergunta complicada, porque basicamente era relacionar o efeito da deriva genética com o tamanho populacional, né? Como a deriva genética ela está muito relacionada à perda de variabilidade por acaso, populações menores são mais sujeitas, né, a esses erros de amostragem que maiores, porque pensem o seguinte: se a população tem 10 habitantes, 10 indivíduos, 10% de perda significa 1 e sobra 9. Se a população tem 100, 10% de perda significa 10 e a população fica com 90, né? Então, obviamente, uma população pequena ela sofre mais. Né? Obviamente que o tamanho populacional, aqui na alternativa pouco significativo, não, porque o tamanho populacional ele interfere sim, né? É intensificado em populações pequenas. Se essa resposta é correta, nenhuma das alternativas não pode ser correta. Intensificado em populações grandes, acabei de dar o exemplo para vocês, por que não? E intensificado tanto em populações pequenas quanto grandes, depende da ação de seleção natural. Na verdade, se houver seleção natural, em uma população pequena, o efeito tende a ser um pouco mais acentuado, tá? População grande geralmente não tem impacto. Oi, Dan, pode falar. Galego, eu tô com uma dúvida em relação à pergunta da aula prática. Pode falar. Então, eu respondi aqui e você comentou lá, né, alguma parte que estava errada. Mas aqui na pergunta fala para relacionar com as esterases, que é aquelas enzimas. E eu não entendi muito bem, porque eu relacionei aqui e não entendi muito bem. Você não fez a relação com a questão da heterozigosidade. Você falou da questão da função das esterases, mas você não mostrou, na sua resposta, que o fato de terem, né, heterozigotos possibilita esse aumento da diversidade. Eu posso ler a tua pergunta, Dan, que pode ser que eu tenha perdido a informação, tá? Mas pelo que eu estou lembrando aqui, eu posso reavaliar e posso te mandar um outro comentário depois, tá? Mas pelo que eu estou lembrando aqui, você não fez nenhuma relação, você falou da diversidade das esterases e tudo mais, que essa parte foi legal, só que você não relacionou a questão da heterozigosidade, porque aí, para mim, não ficou claro se você sabia o que era heterozigosidade, o que significava naquele contexto. Ah, entendi. Mas assim, eu posso reler a sua resposta, tá? Tá, ok. Pessoal, mais alguma dúvida em relação a essa questão da aula prática? Eu acabei nem perguntando para vocês, né? Passei por cima. Bom, pessoal, a outra pergunta, que não me surpreendeu, para falar a verdade, e aí o que eles disse, na verdade, só corrobora, a mais errada, a questão mais que teve o maior número de erros, né? 33% das tentativas, né? Pode ser que o número de alunos que errou seja mais que 33%, tá? Porque significa que 33 das 21 tentativas, né? 7 delas foram 7 a 8, né, tentativas, elas estavam com erro nessa questão aí. Basicamente, vocês tinham que pegar a fórmula do LE, né, que é 4 vezes NM vezes NF, dividido pelo número de machos mais o número de fêmeas. Só que aqui, ao invés de oferecer um número, né, eu ofereci uma proporção algébrica, que talvez esse que tenha sido o problema, né?
É muito comum em evolução que a gente trabalhe com proporções algébricas e não com os valores, porque às vezes você quer fazer uma estimativa e você não tem o valor. Então você pode falar assim, ó, eu tenho o triplo de fêmeas, né? Eu tenho um triplo de. O número de machos equivale ao triplo de fêmeas. Então eu posso trabalhar com um valor algébrico, no qual eu trabalho com letras, né? Que a letra significa uma unidade amostral, né? E aí eu trabalho com valores relacionados a proporções. E aí, basicamente, o resultado ele dá 3 vezes o número de fêmeas, né? Se vocês substituírem, né? O número de machos por 3 vezes o número de fêmeas, vocês vão chegar a esse valor de 3NF, tá? E aí, quando vocês assinalavam, qualquer uma das alternativas, aparecia a resposta aqui, que tem a questão da resolução, tá? Matemática. Mas ela foi realmente a questão que teve maior número de erros. Eu acredito que na hora que o aluno vê uma fórmula, mesmo que seja uma fórmula de equação de primeiro grau, porque veja, nenhuma variabilidade, nenhuma letra aí tem valor ao quadrado, né, ou ao cubo. É simplesmente uma continha de multiplicar, somar e dividir, né, gente? E aí teve essa questão, mas a gente não está trabalhando com número, trabalhando com letra, isso pode ter assustado um pouco, mas isso é importante para vocês se acostumarem. Principalmente se algum dia vocês estudarem pelo Futuyma, que o Futuyma traz muito os exemplos utilizando álgebra, né, ao invés de utilizar só número, certo? Pessoal, em relação a essa avaliação do módulo 2, todo mundo entendeu? Estou aqui no chat, tá, pessoal? Já, se vocês quiserem responder no chat, eu vou. Beleza. Ok. Eu vou inferir, pessoal, que os alunos que não estão respondendo nada, que eles estão de acordo, tá? Então, assim, é o momento de vocês colocarem as dúvidas de vocês e discutirem, certo? Então, eu vou pressupor isso. Ok. Deixa eu pensar. Em relação ao módulo 2, então, os alunos que fizeram e tiraram notas baixas podem me enviar as respostas por e-mail. Eu vou pedir para vocês, aqueles que tiveram nota baixa em mais de uma atividade, que vocês encaminhem um e-mail só, tá, gente? Porque fica complicado para eu organizar depois. Então, fecha o que vocês quiserem responder de novo e me manda no e-mail só. Certo? Até sexta-feira. Que aí eu vou reavaliar. Beleza? Em relação ao módulo 2, a gente encerra. E aí a gente vai começar o módulo 3, que vai ser o módulo que a gente vai, né, encerrar a discussão dos mecanismos evolutivos, né? A gente já discutiu 3 deles: mutação, recombinação e deriva genética. Está faltando seleção natural e fluxo gênico. Fluxo gênico vai ser em videoaula, já está gravado, já está lá no módulo 3. Eu vou mostrar para vocês a organização. E a aula de hoje vai ser sobre seleção natural. Então, eu vou abrir aqui a página da disciplina. Obrigado, viu, Pri? Eu não vi ainda, mas obrigado, você tem enviado. Tá aparecendo a página do Moodle, pessoal? Da disciplina? Beleza. Então, pessoal, a gente inicia hoje, né, o módulo 3, que é o de seleção natural e fluxo gênico. Aqui tem a descrição certinha dos conceitos, quais são os capítulos dos livros da bibliografia. Então, o que a gente tem aqui? Os slides que eu vou usar na aula de hoje, nessa atividade síncrona. Tem uma pergunta sobre seleção natural. Tem uma avaliação prática, que é uma simulação com opópolos, que eu vou explicar para vocês como que funciona. A videoaula do fluxo gênico, os slides dessa videoaula, uma pergunta sobre fluxo gênico e o questionário, certo? Não tem fórum de novo. Provavelmente eu não vou pedir avaliação de fórum mais, tá? Na disciplina. Vai ser só aquele primeiro fórum mesmo. Eu vou usar outras avaliações, mais ou menos com esse formato, né? Uma coisa importante que eu esqueci de falar com vocês. Espera aí. Desculpem. Eu vou voltar. Aqui. Ixi, o que eu fiz, meu Deus.
Por que não está aparecendo? Nossa, garganta. Uai. Ah, tá. É aqui. Não. Pera aí, gente. Eu tô ficando. Pera aí, vamos de novo. Ai, gente, pera aí. Eu acho que eu fechei o arquivo. Não fechei, não. Gente, já aconteceu isso com vocês, que o negócio está aberto, o arquivo está aberto, eu vi que ele está aberto e eu não consigo enxergar ele aqui. Vou de novo, tá, pessoal? Ai, meu Deus. Desculpem. Aqui. Eu esqueci de comentar com vocês algumas coisas. Ó, o que eu percebi nesse modo para poder fazer esse fechamento? Eu esqueci que eu tinha colocado isso aqui para lembrar de falar com vocês. Eu sugiro que vocês assistam os vídeos, leiam a bibliografia recomendada e outras fontes confiáveis, tá? Não respondam sem se preparar. Eu senti uma falta de preparo, sabe? Dessa vez. Porque esses conceitos que vocês estão aprendendo aqui na disciplina são conceitos básicos para o curso de biologia, não só para não só para a disciplina aqui, tá? Na medida do possível, eu sei que está complicado, principalmente para aqueles que trabalham e que estão com uma série de problemas também, né, gente? Covid na família, cirurgia e tudo mais. Mas aqueles que conseguirem, dentro do possível, tentem usar o tempo para refletir sobre o que vocês estão fazendo. Não fazer de forma descartável, sabe? Faça de uma maneira que vocês realmente vão aprender os conceitos que a gente está propondo aqui, tá? Uma outra coisa também que eu sugiro é que vocês releiam as respostas que vocês escreveram para verificar se realmente a argumentação é aquela mesmo, tá? Às vezes a gente escreve de uma vez e não volta para fazer a leitura. Façam esse exercício. Se vocês tiverem dúvida, tem fóruns do AVA, Moodle que vocês podem mandar para os monitores, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, certo? Por favor. A próxima atividade síncrona, dia 9 de setembro, tá? São seminários. Não se esqueçam. A gente não vai, dos conteúdos previstos, vai ter só videoaula. A atividade síncrona vai ser realizada para os seminários. Por isso que ela vai ficar um pouco mais para frente. Não sei se vocês lembram, mas a gente sempre realiza a atividade síncrona na primeira semana do módulo, né? Vejam que essa aí vai cair na segunda semana do módulo, certo? Então, por favor, seminário, se tiverem dúvida, mandem, não deixem para a última hora, certo? Vocês vão apresentar o seminário nesse dia. O seminário não tem, o peso dele é maior, certo? Se vocês deixarem de fazer, vocês vão perder uma nota significativa na média de vocês. E é uma atividade que não tem como fazer reposição, tá, gente? Ou apresenta ou não apresenta, tá bom? Então, por favor, não deixe para a última hora. E o módulo 3 que se inicia hoje, vocês têm até o dia 1 de setembro para postar, certo? Eu tinha esquecido de comentar sobre isso, certo? Alguma pergunta, pessoal, em relação a esses avisos, essas questões? Eu espero não estar chovendo no molhado, dizendo coisas que vocês já sabem, mas eu senti a qualidade da resposta de vocês, no geral, um pouco inferior do módulo 1, que talvez porque seja um pouco mais complexo, né? Isso que a Priscila também disse é importante, não deixe para tirar dúvida na última hora, tá? Acho que isso está sendo um problema. Ao assistir a videoaula, ou quem perder a atividade 5, né, assista integralmente, não assista só pulando, tá? Tentando achar o que é mais interessante, porque
é um pouco diferente, né, o que a gente tem aqui do que assistir um vídeo no YouTube, tá, gente? Eu sei que a gente tem uma tendência a assistir, né, essas videoaulas como se a gente estivesse vendo vídeo do YouTube, mas não façam isso, certo? Vocês não vão ter uma outra oportunidade de estudar evolução de novo, mas vocês vão precisar das informações sobre evolução em várias disciplinas. Deixa eu ver aqui. Ok. Certo? Bom, em relação à questão do módulo, eu queria explicar como que vai funcionar a atividade prática e, e aí tem, já falei as avaliações que vocês vão ter. Certo? Deixa eu ver, mandar uma mensagem. Isso, Priscila, obrigado, viu? Bom, pessoal, eu vou abrir aqui a atividade prática. O que eu fiz? Tem um arquivo do Word com a mesma informação, tá? Mas basicamente vocês vão ter que fazer o seguinte: vocês vão ter que baixar esse programinha. Eu já coloquei o link direto para o programa. O computador de vocês vai ameaçar vocês dizendo que pode ser que seja um perigo, mas não é um perigo, tá? É porque é um arquivo Java, então ele vai assustar vocês, mas não se assustem. E aí, ao baixar o arquivo, vai aparecer um ícone Java para vocês onde vocês baixarem. Quando vocês abrirem o programa, vai abrir algo assim, que eu vou mostrar aqui. Certo? Tá dando para ver, pessoal, a interface do Populus aí? Tá dando pra ver. Beleza, perfeito. Bom, pessoal, o Populus é um simulador que ele é usado tanto em ensino quanto em pesquisa, tá? Ele é um excelente simulador para, né, questões diversas de evolução, só que a gente vai utilizar aqui na disciplina, basicamente, a simulação de deriva genética e de seleção natural, certo? Só que se vocês, por exemplo, entrarem aqui no Model, vocês vão perceber que tem vários tipos de fonte de variabilidade, né? Dinâmica de espécie única, dinâmica de múltiplas espécies, genética mendeliana, seleção natural, modelos de genética quantitativa, modelos espaciais, né? Vejo que até tem modelo de resistência, manejo de resistência a insetos, né? Seleção de clinas por alpondras, que vocês vão ver depois na aula de fluxo gênico, que significa isso, polimorfismo de nicho múltiplo, que vocês vão ver na aula de especiação e seleção sexual, dilemas espaciais, né? Que se a gente vai discutir esses dilemas na disciplina de evolução, não nessa. E aí cada uma dessas oferece algumas possibilidades. A gente basicamente vai usar a genética mendeliana, certo? Então, lá na atividade, por exemplo, vai pedir que vocês entrem, né, em genética Mendelian Genetics, e aí o primeiro exercício é sobre deriva genética. Aí vai aparecer aqui uma janela que vocês vão precisar inserir os dados, né? E aí vocês vão perceber que tem dois tipos de simulação para esses dados. Um é por Monte Carlo, que é um tipo de algoritmo de repetições, né, de pareamentos, ou as cadeias de Markov. A gente vai usar Monte Carlo, tá, para todos. E aí vai ter alguns parâmetros, né? O parâmetro de cruzamento, né, o tempo de cruzamento é outro, e aí a gente vai definir o número de gerações. O tamanho populacional a gente vai variar, então, por exemplo, aqui eu vou colocar uma população de tamanho 10, aqui nas gerações eu vou colocar 10 gerações, número de locos, a gente pode trabalhar com 4 locos somente, e a frequência inicial de cada alelo, que está aqui, de meio, certo? Num primeiro exercício. Aí vejam que tem o gráfico tem essa aparência, certo? Deixa eu também aumentar aqui para vocês verem. Então, na hora que vocês pedirem para o view do gráfico aqui, ele vai gerar um gráfico com essa aparência. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas parece que o gráfico mudou, é deriva genética, tá, gente? Então, as variações gênicas, elas vão mudar de forma aleatória, né? Então, vejam aqui, esse gráfico é um gráfico de frequência alélica, no eixo Y,
e de número de gerações no eixo X, certo? Cada curva dessas, que tem uma cor diferente, representa um alelo diferente, certo? Então, vejam, todos eles começaram com uma frequência de meio, todos eles. Mas veja o que vai acontecendo com cada um desses alelos ao longo do tempo, pensando numa população de 10 indivíduos num tempo de 10 gerações. Vejam que, por exemplo, o alelo vermelho, ele se torna fixado. O que significa isso? Que 100% dos indivíduos dessa população vão apresentar esse alelo. Ao passo que, por exemplo, o alelo azul, ele apresenta uma queda na frequência, certo? Então, ele começou com 0,5, e aqui ele chegou com uma frequência que é menor que 0,3, certo? E aí, claro que eu vou abrir de novo lá o exercício, vocês vão perceber que cada atividade, cada questão, né, ela vai apresentar uma simulação para vocês fazerem. E aí vocês vão precisar ver os resultados da simulação e comparar, né? Então, a título de exemplo, que eu estou abrindo aqui para vocês terem uma ideia. Certo? Está aparecendo a parte da disciplina? Tá sim. Perfeito. Então, veja, aqui a primeira coisa que vai aparecer na atividade no simulador é o link para vocês baixarem o simulador para o computador de vocês. E aí tem explicado certinho o que vocês têm que fazer. Então, para simular evento de deriva, você vai clicar em Model, Mendelian Genetics, Genetic Drift. E aí, quando vocês escolherem Genetic Drift, vocês vão optar pela aba Monte Carlo. E aí, vocês vão colocar as opções conforme a atividade. Então, por exemplo, no exercício A, vocês vão colocar Runtime, Other, 10 gerações. O Population Size, que é o tamanho da população, vocês vão colocar 10. Número de locos, 4. E aqui, organize coletivamente as sequências, frequência inicial de e-mail para todos, certo? Esse é o A. O B, vejam que a diferença de A para B é o número de gerações, tá vendo? Aqui eram 10 e aqui são 100 gerações. Que é para vocês verem o efeito, né, da deriva em 10 e o efeito da deriva em 100 gerações. E os outros parâmetros são idênticos. O C, o número de gerações é diminuído, mas o tamanho populacional é aumentado, né? Então, se a gente aumenta o tamanho populacional, o que vai acontecer? Certo? E aí, no caso, a simulação D, vocês vão fazer 100 gerações com tamanho de 10, só que aí vocês vão definir as frequências iniciais de cada alelo. Tá vendo? Que são locos, né? Loco, na verdade, são locos, mas vocês podem interpretar como alelos, tá? O locus 1,5, o 2, 0,8, o 3, 0,1 e o 4, 0,05 para ver o que vai acontecer, tá? E assim por diante. Ao realizar essas 5 simulações, né, que vai de A a E, vocês vão, né, para cada simulação, vocês precisam apertar o view mais de uma vez e ver o que acontece com o gráfico, tá, gente? Então, você gera o gráfico, aperta o view e verifique se o gráfico fica igual ou se ele muda cada vez que vocês apertam o view aqui, quando é deriva genética. E aí, a pergunta 1. O que aconteceu com as frequências alélicas em cada caso? Certo? A, B, C, D e E. O que aconteceu com elas? Como que elas variaram? Vejam que a gente varia o tamanho populacional, certo? Em cada simulação. E a pergunta é, como o tamanho populacional interfere na ação da deriva genética, certo? Essa é a parte 1 da simulação. A parte 2, a gente vai avaliar o efeito da seleção natural. E aí vocês vão fazer o mesmo esquema, né? Vão aplicar o model, só que aí vocês não vão em Mendelian Genetics, vocês vão em Natural Selection. E aí vocês vão escolher a opção Selection on Diallelic Autosomal Locus, certo? E aí a mesma coisa, vocês vão colocar vai abrir uma aba, vocês vão colocar os parâmetros, tá? Como aqui a aba de seleção natural, os parâmetros não são os mesmos, tá? São outros parâmetros. Então vejam que aqui você vai ter a opção de gráfico, coeficiente de seleção e de valor adaptativo e condições iniciais, tá? Eu coloquei em inglês porque o programa está em inglês, tá? Mas basicamente a mesma informação que tem lá está aqui
na comanda da atividade. Mesma coisa, vocês vão simular, né, coeficiente de seleção variável para cada genótipo, aqui no caso, e a frequência inicial dos alelos. E aí, cada situação aqui de A até C varia algum tipo de informação. Seja no coeficiente de seleção, né, qual é o genótipo, né, que está sendo selecionado, se é o homozigoto, o heterozigoto, ou o homozigoto excessivo, se a frequência inicial interfere, e aí vocês têm 3 perguntas para responder. O que acontece com as frequências alérgicas em cada caso, A, B e C, qual o tipo de seleção natural em cada caso, que a gente vai ver na aula de hoje de seleção, e a pergunta 3, por que o valor adaptativo interfere na resposta biológica à seleção, mas não na deriva. O valor adaptativo, pessoal, é esses valores aqui indicados em W, certo? Quanto maior o W, maior é o número de descendentes que um determinado genótipo deixa, certo? O valor adaptativo de 1 significa que 100%, né, dos parentais deixam descendentes com esse genótipo. Quer dizer, o parental que tem esse genótipo tem 100% de chance de ter descendentes férteis, tá? Que vão portar o mesmo genótipo. A gente vai ver com mais detalhes na aula de hoje. E aí, pensa nessa questão, porque o valor adaptativo interfere na resposta biológica, a seleção, mas não a deriva. E aí vocês vão comparar os resultados obtidos na simulação e descrever de que forma a seleção natural e a deriva genética interferem na evolução das populações, certo? A aula prática é isso, então vocês têm que simular, verificar os gráficos e responder as perguntas, certo? Vocês podem responder a pergunta direto eu deixei livre para vocês digitarem a resposta, ou vocês podem fazer um arquivo do Word e postar o arquivo do Word lá na tarefa, certo? Vocês vão precisar tentar, eu sugiro que na medida do possível vocês tentem fazer isso em duplas, porque é legal ter 2 pessoas discutindo, né? O simulador é muito simples de usar, ele utiliza pouquíssimo peso, né, da máquina, ele não requer muita memória, pode ver que a interface dele é bem simplesinha, né, e é um programa que é utilizado assim no mundo inteiro, tá, gente, para fazer simulação para essas questões de deriva e seleção. Além de deriva e seleção, dá para fazer muita coisa legal, tá, mas aqui na disciplina, basicamente, eu uso só para deriva e seleção mesmo, certo? Alguma dúvida da aula prática, pessoal? O que vocês vão ter que fazer? Ok, mas se surgir alguma dúvida, o pessoal pode postar no AVA, pode mandar no grupo do WhatsApp. Eu sei que às vezes vocês ficam meio intimidados de mandar no grupo coletivo, pode perguntar para os monitores também. Que vocês ficam com vergonha de mandar no grupo coletivo, mas uma dúvida às vezes de um, pode ser a dúvida de outros, tá? Então, se vocês puderem se sentir intimidados e mandar a dúvida no grupo do WhatsApp maior, na medida do possível façam isso, tá? Porque aí uma dúvida de um pode ajudar outros colegas, certo? Pessoal, a impressão minha... Oi, Lisiane, pode falar. Rapidinho. Eu só queria que você explicasse, assim, detalhasse um pouco mais o que você quer dizer com o que aconteceu com as frequências alélicas em cada caso. Mas, assim, na hora a gente vai ver, né? A gente não fez ainda, mas queria que você detalhasse. Você viu que o gráfico é um gráfico de frequência alélica no eixo Y e de gerações no eixo X, certo? Você precisa olhar o que acontece com aquelas linhas coloridas. Qual o valor que a linha atinge, considerando o eixo Y, que é o eixo da frequência alélica. Então, essa frequência aumenta, diminui, você não precisa dar detalhe de valor, tá? Você precisa contar se elas estão aumentando, se elas estão diminuindo, se elas estão variando aleatoriamente. Então, por exemplo, pode ser que você jogue na simulação e aí faz uma curva assim, ó, que aí significa que está variando aleatório. Pode ser que faça uma coisa assim, ó, quer dizer que a frequência subiu, ou pode fazer assim, que a frequência caiu, certo? Basicamente, eu quero que vocês contem se as frequências estão aumentando, estão diminuindo, ou se estão variando aleatoriamente, certo? E se isso, quando vocês pedem, certo? E aí vocês vão pedir para repetir, né, a análise. Quando você aperta o view, ele repete a análise. Aí eu quero que vocês observem se o gráfico muda ou não quando vocês repetem a análise, porque isso significa muita coisa, certo? É que eu não quero estragar a surpresa, mas basicamente,
Deu para entender o que eu quero? Eu não quero que vocês detalhem, foi de 5%, de 50% para 90%, não. Frequência aumentou, frequência diminuiu, certo? Beleza. Bom, e aí qualquer dúvida vocês vão perguntando, tá, pessoal? Ó, a Pri, eu posso colocar as dúvidas no grupo de maneira geral. Certo, isso pode ser uma alternativa, tá? Mandar para a Priscila e a Priscila coloca, ou o Bruno, né, coloca as dúvidas lá no grupo do WhatsApp sem identificar quem é a pessoa, para a pessoa não se sentir com vergonha. Porque às vezes a gente tem vergonha de perguntar mesmo, tá, gente? Até a gente que é velho de guerra, a gente fica com vergonha de perguntar. Dá uma certa. A gente fica meio intimidado. Pessoal, a impressão minha, teve aluno que saiu, porque parece que tinha mais aluno aqui no começo. Alguns saíram mesmo. Bom, depois eu vejo lá, porque gera uma lista de presença, eu vejo quem saiu. Beleza? Pessoal, do módulo 3 é basicamente isso. Fiquem atentos ao prazo, né? Dia 1 de setembro, que é a data limite. Tentem ler. Vocês vão perceber que é mais fácil, tá? Vocês vão perceber que é bem mais fácil que o módulo anterior. A minha experiência com a disciplina de princípios evolutivos mostra que os dois tópicos que os alunos têm mais dificuldade são deriva genética e mutação, né? E esse de seleção natural e fluxogênico, os alunos têm muita facilidade. Vocês vão ver que a videoaula, por exemplo, de fluxogênico é uma aula de 15 minutos. E vocês vão perceber que a aula de seleção natural também, hoje, não vai ser uma aula muito longa também, certo? São tópicos mais tranquilos, pode ter alguns detalhamentos, mas aqui na disciplina eu opto por trazer uma visão um pouco mais geral para vocês, certo? Então, agora a gente vai iniciar nossa aula de seleção natural. Tá aparecendo aí para vocês, pessoal, no slide? Beleza. Bom, pessoal, primeira coisa que a gente precisa definir, seleção natural, que assim, quem propôs, né, o conceito de seleção natural foi o Darwin. Então a gente utiliza muito a perspectiva darwiniana da seleção natural. Então, basicamente, a seleção natural, na perspectiva darwiniana, traz algumas premissas. Primeiro, que é a variação populacional. Ou seja, quando eu analiso, por exemplo, dentro de uma população ou entre duas populações, eu consigo perceber que existem indivíduos que são diferentes, certo? Tanto dentro da população quanto entre populações, certo? O Darwin não explicava a origem da variação, a gente já viu no módulo anterior que a variação surge principalmente por mutação, a recombinação pode ser um fator importante também, e a próxima aula desse módulo é fluxogênico, que é um outro mecanismo que incorpora, né, variação genética para as populações, certo? Uma outra coisa que o Darwin ele propõe, né, na origem das espécies, é que as variações são transmitidas do genitor à prole, ou seja, a geração parental tem o caractere e a prole herda esse caractere. E o conceito-chave de seleção natural darwiniana que vocês devem, sabe, não perder de vista jamais, tá? Se há sobrevivência e reprodução diferencial dos indivíduos de uma mesma população, certo? Esse é o conceito básico. Quando a gente fala em seleção natural, a gente pensa em duas coisas. Se os indivíduos sobrevivem e se os indivíduos se reproduzem. Se essas duas coisas não ocorrerem, não está havendo seleção natural, certo? Precisa ter as duas coisas. E é obviamente que, uma vez que há uma sobrevivência e reprodução diferencial, é possível detectar o que talvez torne, né, determinados indivíduos com maior potencial de sobrevivência e reprodução do que outros, né? E aí a gente investiga se há ou não adaptações. Uma outra coisa importantíssima, né, e é isso que difere a seleção natural da deriva genética, é que a sobrevivência e a reprodução não são aleatórias, ou seja, você consegue detectar na população características dos organismos que aumentam essa probabilidade, né? No caso da deriva genética, o fato de o organismo, né, se manter ou ser eliminado não tem nada a ver com a característica que ele tem. Tem a ver com eventos, né, que estão relacionados ao erros estocásticos, ou cruzamento preferencial entre parentes, né, ou efeito do fundador.
né? Que no caso da seleção natural, não. A gente consegue identificar no organismo, né? Ou é possível propor, nem sempre a gente consegue identificar, né? Mas é possível propor o que poderia estar produzindo, né? Essa sobrevivência e reprodução diferenciais. Pessoal, esses conceitos primeiros aqui de seleção, que tem a ver com a perspectiva darwiniana, né? De seleção natural, tá claro para vocês? Entenderam isso? Vocês prometem para mim que vocês não vão esquecer que seleção envolve sobrevivência e reprodução? Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque a mídia, em geral, ela tende a enfatizar muito a questão da sobrevivência. Só que sobrevivência e reprodução não tem significado evolutivo, certo? Então é importante que os dois processos eles estejam juntos na produção da adaptação, tá? E aí é uma questão que eu preciso enfatizar com vocês. Todo processo evolutivo que é mediado pela seleção natural tem como resultado adaptações, ou seja, caracteres que capacitam os organismos a sobreviver e se reproduzir diferencialmente em relação a outros organismos, certo? Bom, além dessas questões, né, que eu discuti com vocês, a gente tem que pensar o seguinte, que sobrevivência e produção, elas são e diferenciais, elas são individuais. Só que o resultado, ele é populacional. Então, quando eu penso em evolução por seleção natural, eu penso em indivíduos que têm essa aptidão, ou seja, são capazes de sobreviver e se reproduzir, e esses indivíduos, né, esses caracteres podem ser dispersos pela população e aumentar em frequência, certo? Quando vocês fizerem a próxima disciplina, né, ou evolução, ou a outra disciplina da matriz nova, a gente vai discutir que, eventualmente, pode haver seleção de grupo, tá? E não individual. Por exemplo, a seleção, a kin selection, né, que é a seleção de parentesco, que acontece, por exemplo, na evolução de alguns insetos sociais, por exemplo, a gente vai discutir que é possível, tá? Mas, nesse primeiro momento, a gente tem que pensar que a perspectiva de seleção natural do Darwin, ela prevê a seleção de indivíduos e posterior, né, dispersão dos alelos vantajosos pela população via transferência vertical, que é via gerações, certo? E a partir, então, dessas premissas, a gente consegue gerar 3 outros conceitos, tá, derivados, que é o de aptidão darwiniana, o de adaptação e o de valor adaptativo, certo? A aptidão darwiniana é a capacidade de um indivíduo sobreviver e se reproduzir no ambiente. Então, essa capacidade de sobreviver é chamado de aptidão darwiniana. E aí, quando você utiliza que um genótipo é mais apto, que o indivíduo é mais apto, é essa perspectiva de aptidão que está sendo utilizada, certo? O fruto, né, do processo de evolução por seleção natural é a adaptação. E a adaptação é o traço característica do organismo que aumenta a sua aptidão, entendeu? Então, o organismo, ele é apto. E ele é apto porque ele tem adaptações, certo? Entenderam a relação? Então, o organismo é apto e ele é apto porque ele apresenta traços ou características que promovem essa aptidão, né, que a gente chama de forma genérica de adaptação. É possível se calcular isso, não vou pedir para vocês fazerem um cálculo, tá? Mas o Poplos vai calcular para vocês, quando vocês fornecerem, né, informação. O valor adaptativo é uma medida, tá, de proporção da capacidade adaptativa, né, de determinados genótipos. Ele é representado pela letra W, certo? Mas ele também pode ser chamado de fitness. Vocês podem ver em alguns lugares como fitness, mas a gente em português traduz como valor adaptativo, certo? Mas quando vocês lerem algum artigo em inglês que fala de fitness, ele está fazendo referência ao valor adaptativo. O valor adaptativo máximo que é encontrado é 1 e o menor valor adaptativo possível é 0. O que essa informação significa? Tá? Não sei se vocês perceberam, é uma escala de frequência relativa. Quanto mais próximo de 1, um genótipo, o valor adaptativo do genótipo maior é o número de descendentes férteis que aquele genótipo é capaz de deixar, certo? Então, por exemplo, um W-azão-azão, ou seja, o valor adaptativo do genótipo azão-azão igual a 1, significa que 100% dos indivíduos azão-azão
conseguem produzir descendentes férteis com o genótipo azão-azão, certo? E aí eu coloco um exemplo aqui, ó, do valor adaptativo de azinho-azinho, que é 0,7, valor adaptativo de azão-azinho, que é 0,9, e valor adaptativo de azão-azão, que é 1. Vejam que, na hora que a gente analisa esses três genótipos, a gente percebe que o azão-azão tem uma maior aptidão darwiniana, portanto, esse genótipo é adaptativo, ou é mais adaptativo do que o azinho-azinho, que é 0,7. Pessoal, entenderam esses três conceitos? São muito importantes, tá, em seleção natural. A aptidão darwiniana, a adaptação e valor adaptativo. Entenderam a questão numérica? Pode falar, Bruno. Por exemplo, se eles têm um valor adaptativo de 0, significa que aquele genoma ali não vai ser passado para a geração seguinte, por exemplo? Perfeito, Bruna. Normalmente, quando você tem um valor adaptativo 0, significa que aquele genótipo tem genes letais, certo? Então, por exemplo, um WAzinho, por exemplo, anemia falciforme, né? Seria um WSS. Quem é portador do SS geralmente morre antes de chegar à idade reprodutiva. Então, o valor adaptativo dele é 0, né? A homossexualidade, que é um caractere de comportamento, não deixa descendente, portanto, o valor adaptativo é 0, né? Inclusive, se vocês quiserem, eu posso até fazer uma palestra para vocês sobre essa questão do paradoxo darwiniano e a homossexualidade, que foi uma palestra que eu dei há uma semana na biologia, que é interessante, como é que funciona isso, né? Como é que um caractere, valor adaptativo 0, se mantém com uma frequência mais ou menos estável de 10% em diferentes populações, em diferentes espécies de mamíferos, né? Muito legal, eu posso organizar. Inclusive, posso fazer até via CA, viu, gente? Se vocês quiserem, a gente pode fazer virtualmente. E aí o CA poderia só organizar. Eu daria essa palestra tranquilamente, porque ela está pronta, já é bem interessante a discussão que a gente pode fazer sobre isso. Tá, Lego, mas, tipo assim, no caso, a conta, na teoria, seria o valor adaptativo 0, mas pode acontecer de passar, por exemplo, na anemia falciforme. Sim, mas... Pode ser transferido? Pode, porque o WHS, desculpa, gente, estou confundindo o nome do gene tudo. O heterozigoto para anemia falciforme, ele sobrevive. Então é possível que o gene S se mantenha nas populações nos heterozigotos, mas você não encontra indivíduos homozigotos S-zão, porque geralmente eles morrem antes de chegar à idade reprodutiva. Então, quando tem alguém porque é fruto de cruzamento entre heterozigotos. Entendeu? Obrigada. Certo? Mas, assim, é fácil falar o valor adaptativo mostrando o valor já produzido, tá? Mas para você calcular esse valor adaptativo, é complicado, tá? Você tem que considerar vários elementos do histórico de vida do organismo. Então, por exemplo, taxa de reprodução, taxa de tempo de desenvolvimento. Se for, por exemplo, um organismo que tem metamorfose, quanto tempo que ele demora do estágio de ovo para o estado de larva, do estado de larva para o estado de pupa, do estado de pupa para o estado de adulto. Você pode considerar, por exemplo, a diversidade de nichos alimentares que ele pode ocupar. Pode considerar, por exemplo, a época do ano que ele se reproduz. Então, para calcular, você usa uma série de parâmetros, né? Mas eu não vou pedir para vocês fazerem isso, não, certo? Só mesmo o valor, o que a gente tiver de questão com isso, vocês vão trabalhar com o valor já pronto, tá? Porque é complexa a obtenção desse valor. Bom, e aí, umas questões, gente, isso é tão importante, parece uma bobeirinha, mas é tão importante, é tão importante. E eu queria tanto que você saísse desse curso de biologia sabendo essas coisas, questões esses aspectos da seleção natural, porque, assim, toda vez que a mídia anuncia alguma coisa que tem a ver com seleção natural, por exemplo, ou de antibiótico, ou de inseticida, ou mesmo em relação à evolução da resistência, né, do Covid e tudo mais, é muito frequente que essas perspectivas, né, essas premissas da seleção natural, elas sejam desrespeitadas, né, dando uma falsa impressão que a seleção natural é um deus. Tem hora que eu tenho a impressão o que é vendido sobre seleção natural é que a seleção natural é algo divino, tá? E não é.
É um mecanismo biológico como qualquer outro, que é amoral, né? Então, primeiro, a seleção natural, obviamente que ela é fenotípica, certo? Só que a gente avalia a evolução por seleção a partir das frequências genotípicas. Por isso que o valor adaptativo é WAzinho, WAzão, WAzão, e aí, dependendo dos valores que estiverem em jogo, isso pode variar um monte, certo? Uma outra coisa, apesar da seleção natural não ser aleatória, ela não é preditiva, e eu vou falar para vocês por quê. Pensem comigo um exemplo. Insetos, né, a maioria das espécies de insetos apresentam asas, correto? Se a gente pensar, né, em famílias, por exemplo, de díptera, a própria classificação, né, da ordem envolve a presença de asas, certo? Asas apresentam vantagens evolutivas, vários argumentos justificam a aptidão, né, adaptativa de quem tem aptidão darwiniana de organismos que têm asas, né? É possível se deslocar mais rapidamente em busca de alimento, é possível ocupar um nicho que geralmente está vago, que é o nicho aéreo, e assim por diante. Então, aparentemente, eu posso prever que insetos que têm asas são mais adaptativos. Porém, se a gente faz coleta de díptera em ilhas pequenas que têm correntes de ar muito fortes, é muito comum encontrarmos populações de insetos que não têm asas, de moscas, né, de dípteras, que são ápteros. Por quê? Porque naquele contexto da ilha, terá significa ir parar no mar. Então, é mais adaptativo que o organismo se desloque por meio de patas do que voando, porque voar significa ser arrastado para o mar, e ser arrastado para o mar significa, muitas vezes, ser extinto, né? Então, a gente não consegue prever o que vai acontecer, porque os ambientes, eles variam. Então, mesmo o ambiente, por exemplo, estou dando esse exemplo da ilha, se houver uma mudança nessas correntes de vento, isso já não vale mais, o fato de não ter asa já não é mais válido, não é uma condição de aptidão darwiniana que é válida mais. Então, não é possível a gente prever o que vai acontecer. Porém, é possível, e a gente vai ver isso depois na outra disciplina, que a partir de certos elementos, principalmente da constituição, né, do organismo e da biologia do desenvolvimento dele, é possível a gente propor certas tendências evolutivas, mas jamais a gente consegue prever o que vai acontecer, certo? Outra coisa importante, né? Novas características, elas surgem nas populações por fluxo gênico, recombinação e mutação. Então, mesmo que haja seleção natural ocorrendo na população, novas características podem surgir porque os organismos podem sofrer mutações, podem sofrer recombinações e pode haver fluxo gênico entre populações que vai trazer variabilidade genética nova para essa população. Outras questões aqui que são importantíssimas. Seleção não é um agente moral, portanto, ele não leva à perfeição, ela não é aleatória, ou seja, a gente consegue localizar o agente seletivo, né, obviamente que não é tão simples assim às vezes, mas é possível identificar o caractere adaptativo no organismo e o agente seletivo que está relacionado com aquele caractere, certo? E ela não é progressiva. As espécies que estão sob seleção natural não é que elas estão progredindo em relação a outras, certo? Na verdade, o que acontece é uma dinâmica entre a adaptação, né, portanto, sobrevivência e reprodução diferencial, né? E a seleção não é uma entidade que busca o bem da espécie, tá, gente? A seleção é simplesmente um processo que ocorre na natureza e tem uma relação muito forte com controle demográfico de populações, distribuição de variação genética nas populações, tem a ver com as interações ecológicas, né? Mas em hipótese alguma, a seleção natural busca o bem da espécie, certo? Vocês prometem para mim que vocês não vão usar a seleção natural nessa perspectiva de uma entidade, sabe, de um, sei lá, de um super-hero, tá? É um processo biológico e esse processo biológico não é progressista, Bruno, porque começa a prestar atenção nos jornais, quando eles falam de alguma coisa que tem a ver com seleção natural. A forma que isso é, digamos assim, veiculado pelas mídias, dá uma impressão que a seleção natural é uma entidade, ela não é, certo? Então, essa é uma coisa que me incomoda bastante. Eu trabalho bastante com questões de seleção natural, porque como eu trabalho com a evolução da resistência,
né? A seleção natural, ela faz bastante parte da minha rotina, né, de produção de conhecimento. Então, assim, me incomoda muito quando eu vejo essas questões, assim, sendo esse barateamento, né, do que é a seleção. Certo? E como o curso aqui forma professores, gente, nossa, um professor que né, tem um discurso, né, dessa ideia de seleção como progressista e tudo mais, é até perigoso, sabe? Bom, e aí, obviamente, né, que dependendo, né, dos genótipos, né, que são favorecidos, ou dos caracteres, a gente consegue classificar a seleção natural. Obviamente que essa classificação tem uma relação direta com o resultado, né, evolutivo. Então, basicamente, a gente consegue organizar, né, todas as seleções naturais que ocorrem na natureza em três, digamos assim, tipos. O primeiro tipo é chamado de seleção disruptiva. Basicamente, essa seleção ela favorece indivíduos que estão nos extremos de uma distribuição, certo? Por exemplo, ou favorece simultaneamente dois genótipos, indivíduos que são portadores de dois genótipos homozigotos, né, o dominante excessivo, por exemplo, ou favorece os heterozigotos. De qualquer forma, populações que estão sujeitas à seleção disruptiva, elas tendem a manter a variabilidade genética ao longo do tempo, tá, gente? Então, a seleção disruptiva é um tipo de seleção que tende a manter a variabilidade genética nas populações. Por quê? Porque ela está relacionada, né, a genótipos homozigotos, né, mas simultaneamente dois genótipos homozigotos pelo menos, ou genótipo heterozigoto. E aí aqui eu cito alguns exemplos, né, por exemplo, seleção dependente da frequência de borboletas miméticas, né, a coloração de borboletas, principalmente coloração avermelhada, alaranjada, ela pode ser indicativa de presença de substâncias que não são palatáveis para pássaros. Porém, algumas borboletas reproduzem essa coloração, mas elas não têm gosto amargo. Só que o que vai acontecer? Imagina o seguinte, que numa comunidade existam borboletas, né, que tem cor laranja e tem esse gosto ruim, e borboletas que têm cor laranja, mas não tem gosto ruim. Se a frequência dessas borboletas de gosto ruim e laranja for alta, ok, porque os pássaros aprendem que comer aquela borboleta não é bom. Só que se isso se inverter, é mais provável que o pássaro prede uma borboleta, né, de gosto palatável do que uma de não palatável, certo? Por isso que é uma seleção dependente da frequência. Se a frequência das palatáveis aumentar, o caractere deixa de ser adaptativo, certo? E isso pensa ao longo do tempo, né? É uma tendência dessas populações elas oscilarem, né? Ora palatável com frequência mais alta, ora não palatável com frequência mais alta, e assim por diante. Um outro exemplo é a heterose anemia falciforme, em regiões com malária, que eu vou detalhar mais esse exemplo no slide a seguir, certo? Um segundo tipo de seleção está relacionada principalmente a sistemas, né, altamente conservados, por exemplo, as vias bioquímicas da respiração celular, as vias bioquímicas da síntese de proteínas, ou caracteres quantitativos, certo? Que tendem a existir na população em valor, existe uma proporção média, né, uma distribuição que se assemelha a uma distribuição normal, tá? Que é a seleção estabilizadora. Também vou dar um pouco mais de detalhes sobre essa seleção no slide a seguir, tá? Um exemplo clássico é o tamanho dos bebês humanos ao nascer, certo? E a seleção direcional, que é a mais, digamos assim, a mais canônica, mas aparentemente na natureza mais comum é a disruptiva, né? Porque há uma tendência das populações a apresentarem variabilidade. Seleção direcional tende a reduzir a variabilidade porque somente um dos extremos da distribuição é mantido. Então, por exemplo, ou o azão é mantido, ou o azinho é mantido. Seleção por inseticida, seleção por antibiótico, elas são tipicamente do tipo direcional, certo? Vou detalhar um pouco mais sobre isso. Então, o caso das borboletas miméticas, né? Então, vejo aqui que do lado esquerdo estão as borboletas que são não palatáveis e do lado direito as palatáveis. Vejam que o padrão de coloração é muito semelhante. Porém, quando um pássaro come uma das borboletas que está aqui do lado esquerdo, ele tende a evitar comer outras borboletas com esse mesmo padrão de cor, certo? Se a frequência dessas borboletas aqui, né, que são palatáveis, aumentar, então o pássaro ele não vai aprender que essa cor é não palatável, certo? O caso da anemia falciforme, né, em região de malária, eu vejo que as
células, né, que apresentam o gene para anemia falciforme, elas têm esse formato, e isso reduz a infecção em regiões de malária pelo esporozoário, tá, que causa malária. Então, nessas regiões que tem malária, a frequência de indivíduos heterozigotos para anemia falciforme é maior do que em populações que não têm malária, tá? Conforme a gente estava discutindo anteriormente, indivíduos homozigotos, né, para anemia falciforme tendem a morrer antes, né, de chegar à reprodução, então o valor adaptativo deles é 0, certo? Em relação à seleção inseticida, então imagine que você tem aqui indivíduos, né, que são resistentes, indivíduos são suscetíveis. Em vermelho estão os indivíduos resistentes. Em branco estão os indivíduos suscetíveis. Então, quando há aplicação de inseticida, os suscetíveis morrem e os resistentes ficam, né? E aí a gente acaba tendo digamos assim, uma explosão demográfica de indivíduos que são resistentes, certo? Aí não adianta mais utilizar inseticida. É seleção direcional, tá? Geralmente são ou um par de genes ou algum poucos genes que promovem, né, a resistência. E aí, pessoal, eu queria trazer 2 exemplos do trabalho do Daniel, né, o Daniel Possari, que é me orientando de IC. Ele vai apresentar, né, o resultado do trabalho dele agora no GIEP, e a gente está trabalhando no artigo para publicação. O que ele fez? Ele coletou, né, as apirônios indianos, que é a espécie que eu estudo, ao longo de um ano, e ele fez coleta em estação seca e estação úmida, e, além disso, ele avaliou a abundância relativa de apirônios indianos em cada coleta, certo? Ele fez uma série de análises, mas aqui o que vale a pena, o que chama a atenção é o que acontece, né, com as frequências alélicas e a abundância relativa. Por que a abundância relativa é um dado importante, um dado ecológico importante? Quanto maior é a abundância relativa de uma espécie, maior tende a ser a competição intraespecífica, ou seja, competição entre indivíduos da mesma espécie. Quanto menor é essa abundância relativa, significa que há uma tendência de haver uma maior competição intraespecífica, ou seja, dessa espécie com outras espécies. O que ele fez aqui? Ele correlacionou a variação dos alelos do LOCO-ST3, que foram os mesmos alelos que vocês analisaram, né, na aula prática passada, e a abundância relativa de apirônios indianos. Vejam que a maior parte dos alelos não apresentou uma variação, né, uma correlação significativa entre a variação da frequência alélica e a variação na abundância relativa. Só lembrando que aqui no gráfico, quanto mais a gente chega à direita, mais intensa é a competição intraespecífica. Quanto mais à esquerda a gente chega aqui no gráfico, mais intensa é a competição interespecífica, porque a abundância relativa é menor, portanto a competição é maior com outras espécies. Do lado oposto, a abundância relativa é maior, portanto a competição é maior dentro da espécie. E olha que interessante aqui. Praticamente aqui os alelos, né, são 4 alelos, conforme vocês viram na aula de variação genética, eles não tiveram uma variação significativa não, tá vendo o valor de R quadrado? Valores de R quadrado que são considerados bons são aqueles acima de 0,75, tá? E a situação ideal é 1. Se vocês analisarem o que está acontecendo aqui com o alelo ST3-4, que é representado em amarelo, vejam que a variação dele, a correlação dele foi de 0,9967, certo, pessoal? Ou seja, quanto maior a abundância relativa, maior, aqui no caso reduz, né? Porque o amarelo está reduzindo. Menor é a frequência desse alelo, ou seja, esse alelo aqui, ele vai perdendo frequência à medida que se intensifica a competição específica. Porque provavelmente na hora porque é uma enzima que está relacionada, né, o Dan até processar esse argumento lá quando ele explicou da questão da heterozigosidade, a enzima ST3-4, as enzimas do LOCO-ST3 estão relacionadas à digestão. Então, provavelmente essa enzima ela seja menos eficiente, e aí, então, quando tem indivíduos da mesma espécie, aqueles indivíduos que têm outras variantes talvez sejam mais aptos a sobreviver e aproveitar os nutrientes daquele ambiente do que as que têm o alelo ST3-4, certo?
Então, esse aqui é um típico exemplo, né, de seleção direcional, no qual, né, há uma redução na frequência do alelo frente a uma pressão seletiva, que seria a competição específica. Só que o outro alelo, que eu não pedi para vocês analisarem, né, o outro loco, que é o loco H2, que tem a ver com a biologia reprodutiva, tá, gente? Essas enzimas do loco H2. Olha o que acontece aqui. Se a gente analisar a frequência alélica, que é representado aqui em azul claro e vermelho, vocês vão perceber que a correlação não foi tão alta, tá? Foi 0,58, né, para cada um dos alelos, mas está um pouquinho longe do 0,75. Porém, na hora que a gente analisa a heterozigosidade, veja o que acontece com a heterozigosidade, né? À medida que aumenta a competição intraespecífica, então veja que competição intraespecífica, mais à direita intraespecífica, mais à esquerda intraespecífica. Então veja que à medida que reduz, né, que aumenta a competição intraespecífica, a heterozigosidade também reduz. Ou seja, se há competição entre indivíduos da mesma espécie, há uma tendência de ser mantidos genótipos homozigotos, que isso aumenta a probabilidade de reprodução. Se há competição interespecífica, são mantidos que é a competição da espécie com outras, né? Ou seja, ela compete consigo mesmo e com outras espécies. Há a manutenção de genótipos heterozigotos, tá? Que aí é um exemplo de seleção disruptiva, certo? Que é o artigo do DNA que a gente tem em produção. Em relação à seleção estabilizadora, sabe, tem umas tabelinhas de peso de bebê nascer, né, de menino e menina, que é utilizado para ver se a criança nasceu com o peso que é esperado. Isso tem a ver, obviamente, com a seleção estabilizadora. Por quê? Porque crianças que têm... Veja, esse aqui é um gráfico, né, um histograma que apresenta a distribuição do peso de crianças ao nascer, tá, do sexo masculino aqui no caso. Vejam que a frequência de crianças que nascem vivas com peso baixo e com peso muito alto é baixa. Certo? O que significa isso? Que crianças que são muito pequenas ou crianças que são muito grandes, elas tendem a ser abortadas. Ou se elas, né, porque o caso aqui são os bebês que nascem vivos, tá, gente? Então, bebês muito grandes tendem a não sobreviver e bebês muito leves também tendem a não sobreviver. Obviamente que no contexto, né, de tecnologia médica é possível manter, principalmente os prematuros, né, incubadoras, esses dados aqui podem variar, mas via de regra, há uma tendência dos bebês ao nascer ter um peso que varia entre 2.900 a 3.200 quilos, a 3,2 kg a 2,9 kg a 3,2 kg, certo? E isso é utilizado, por exemplo, nas tabelinhas de peso normal, né? Inclusive, todas essas tabelinhas que tem lá os meses, que os pais acompanham, né, para ver se a criança está com peso normal, na verdade, para se construir essa tabelinha, utiliza informação de seleção estabilizadora, tá? Sobre o peso das crianças. Certo? Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre essa questão de seleção natural? Muito tranquilo, né, gente? Perto de deriva genética e de mutação, seleção natural é muito tranquilinha. Eu achei um pouco difícil a parte de entender os gráficos. Mas é porque eu tenho um pouco de dificuldade para analisar gráfico, conseguir entender, tipo assim, interpretar, sabe? Tirando isso, foi tranquilo, mas eu só de olhar aquele gráfico eu já passo mal. Qual? O do resultado do Daniel? É porque assim, que é questão de hábito mesmo, né? Quando você tem gráficos de correlação, você tem que perceber a posição das retas, né? Então, por exemplo, se a reta ela tem esse formato, ou seja, ela vai subindo, quer dizer que à medida que aumenta uma variável, aumenta a outra, certo? Se ela tem esse formato aqui, o que significa? Que à medida que aumenta uma variável, diminui a outra. Eu acho que é falta de hábito mesmo. Sabe? Sim, é o medo, né, de olhar, mas é bem tranquilo. Ali esses dados do Daniel, a gente analisou essa semana, a gente teve uma reunião na segunda-feira, que tem que entregar o relatório agora, né? Mas foi bem interessante, porque a gente nunca tinha parado para pensar que talvez os competidores poderiam ser um fator de seleção natural para essas variações, né, desses genes.
E aí eu resolvi compartilhar com vocês. É um dado assim que tá no forno ainda, né? O pão nem cresceu ainda, já tô mostrando para vocês. Capaz de murchar o pão ainda. Pessoal, alguma dúvida em relação ao módulo 3, em relação à aula de hoje? Certo. Pessoal, então não se esqueçam, né, que o módulo 3 vai até o dia 1 de setembro. E não se esqueçam que dia 9 de setembro vocês apresentam o seminário, certo? Por favor. É, eu sei que tem colegas de vocês, pelo que eu vi, os grupos estão certos, tá? Não tem nenhuma surpresa ainda, ninguém desistiu dos grupos, tá? Então, aparentemente está tudo certo. Mas eu sugiro que vocês comecem a se provocar, tá? Porque pode ser que vocês tenham um problema para organizar esse seminário. Parece que está longe, mas não está tão longe assim, não. Ainda mais que vocês têm as outras disciplinas, certo? E o módulo 4, eu não vou trazer fórum de novo, tá, gente? O módulo 4 eu vou pensar uma atividade diferente. Vai ter a pergunta questionário, óbvio, né, que mantém, mas a quarta atividade não vai ter aula prática, né? Mas eu vou pensar alguma, sei lá, vocês elaborarem uma sequência de foto, igual em didática. Eu estou pensando aqui o que eu vou pedir para vocês. Alguma coisa que seja legal de fazer, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Falei para vocês que ia ser mais tranquilo do que as outras aulas. E já já eu disponibilizo, tá? Essa atividade síncrona lá no meio da disciplina. Tá bom? Bom, então, pessoal, boa noite. Aproveitem esse restinho de noite aí e a gente se vê em breve.